Técnica da espada. Som desacelerado não significa que essa habilidade da espada seja lenta. Pelo contrário, é tão rápida que o som fica para trás. A espada ataca primeiro, e o som vem depois. O sistema ainda adiciona um bônus especial a isso. A técnica da espada, som desacelerado pode coordenar-se perfeitamente com o espectro de ataque, tornando-se ainda mais aterrorizante. Shao Ge sorriu, seu sorriso cheio de autocomplacência. Eu entendi. O ponto da técnica da espada, som desacelerado, é que essa espada é mais rápida que aquela espada. Cada espada carrega um poder explosivo. Ele murmurou, Yui, você está acabada. Lembrando-se de algo, Shao Ge rapidamente perguntou ao sistema, a propósito, você não disse que eu ainda tenho autoridade para comprar itens especiais? O sistema respondeu monotonamente, o item especial está prestes a aparecer. Você só tem 10 minutos para escolher. Após esse tempo, será considerado perdido. Shao Ge levantou uma sobrancelha, pensando consigo mesmo, um item raro da recompensa por concluir a missão e eu ainda tenho que escolher? Com milhares de bons itens aqui, apenas uma criança escolheria um por um. A escolha de uma pessoa madura é claro, querer todos. No entanto, ele não pôde deixar de notar o preço. 750 mil pontos de experiência. Pausando por um momento, Shao Ge continuou a contemplar, isso realmente é uma grande quantia para uma pessoa comum. Escondê-la na minha bolsa não garantiria sua utilidade. Mas para mim, o valor dos pontos de experiência não pode compensar as mágoas dos últimos 20 anos. Seus olhos brilharam com determinação, hoje, eu devo recuperar tudo em um dia. Eu penso, 750.000 está bom, eu nem pisquei. Assim, Shao Ge também ficou sem itens sem nenhum arrependimento. Ele olhou para a pilha de itens em sua mão e disse, o livro de upgrade de habilidades verdes está incompleto e é inútil, então vamos mantê-lo e reunir mais. Primeiro, preciso ver o que os pontos de atributos especiais podem me dar. Assim, uma mistura estava sendo criada em outro item supremo. Assistindo a mistura começar a brilhar e emitir um poder espiritual distinto, Shao Ge não ousou piscar, percebendo o que era, isso irá aumentar o alcance das minhas habilidades de detecção mental, e a sensibilidade vai melhorar qualitativamente. Shao Ge absorveu o poder mental em seu corpo, fazendo a árvore antiga do lado de fora tremer ligeiramente. Xin Yan ouviu e olhou para cima, a árvore ancestral reagiu. Então ela sorriu novamente, continuando a beber despreocupadamente, parece que o Sr. Lu fez um avanço novamente, ele sempre parece surpreender os outros. Lembro que aquela árvore antiga uma vez me disse que se um dia eu não for digna dele. Xin Yan ponderou por um momento, suas bochechas levemente coradas, pensando, o que está acontecendo? Por que estou pensando nessas coisas inconscientemente? No local de Shao Ge, após absorver o sentido divino, ele parecia ter uma epifania. Bom, os lugares onde minhas habilidades de detecção podem penetrar mais profundamente aumentaram, e minha sensibilidade se tornou mais forte. A seguir, vou aprimorar um pouco de pontos de atributos específicos. Mas qual a necessidade de escolher algo assim? Shao Ge segurou firmemente as habilidades de detecção em suas mãos e então disse com um sorriso, claro, ao praticar esgrima, é essencial adicionar proficiência em Kendo. O perfil, mais impressionante que o de Free Fire, de Shao Ge apareceu. Olhando para sua proficiência em Kendo, ele poderia afirmar com confiança, adicionar um pouco pode aumentar o atributo em 10%, eu o chamaria de o atributo mais forte. Além disso, após alcançar 3 pontos, Shao Ge continuou a subir de nível e evoluir suas habilidades. O sistema anunciou, parabéns por entrar no nível de intenção da espada em todo o processo. Do lado de fora, o sinal da árvore antiga chamou a atenção de todos, o que está acontecendo com o senpai da árvore antiga? Há outro fenômeno extraordinário? Poderia ser que o líder da seita Mo repentinamente manifestou um raio de luz na base da árvore antiga? Todos reconheceram este símbolo, intenção de espada transparente. Os discípulos mostraram imediatamente pânico, intenção de espada transparente? Como pode ser isso?
Uma pessoa exclamou em choque, mesmo que ele seja um Lorde Espada soberano, deveria alcançar a intenção de espada transparente apenas no momento da sua ascensão ao 4º nível. Ouvindo os meninos conversando, as meninas rapidamente intervieram, seus olhos brilhando. Por que não pode ser? Uma garota se manifestou, com admiração claramente mostrando em seu rosto, afinal, o líder da seita Lu não é uma pessoa comum. Um líder de seita jovem e bonito como ele é seguramente um escolhido pelo céu. Essa afirmação fez com que muitos acenassem em concordância. Algumas garotas ficaram ruborizadas, seus olhos parecendo enfatuados enquanto pensavam, afinal, no momento em que vimos o líder da seita Lu, não sentimos todos como se ouvíssemos o som de Jade quebrando? O som suave de um riacho preenchia o ar, como se algo estivesse fervendo dentro delas. Quente, pegajoso. Isso mesmo, era amor. Uma garota suspirou suavemente, bastou conhecer Xiao Jie, uma vida perdida. Mas por que isso não dissipou a inquietação de todos? O olhar do grupo voltou mais uma vez para o líder da seita Lu. Somente no 2º nível e já possuindo intenção de espada transparente? Uma voz ecoou suavemente, sem conseguir esconder sua surpresa. Então ele não é ainda mais forte do que o Lorde Espada soberano de sua época? Todos ficaram em silêncio por alguns segundos, praticantes fortes de Kendo. Verdadeiramente assustador. Verdadeiramente assustador. De repente, as espadas de todos nas cinturas voaram alto ao mesmo tempo. Todos estavam astonados. O que está acontecendo? Minha espada espiritual. Esse sentimento. Uma pessoa falou, seus olhos claramente mostrando confusão. Todos sentiam suas espadas espirituais tremendo ritmicamente, como se fossem estimuladas por algo poderoso. Sem precisar dizer nada, entenderam que suas espadas espirituais estavam cheias de ódio em relação a algo. O olhar de todos imediatamente se voltou para a sombra de Lu Xiaojie. Uma voz se ergueu, cheia de suspeita, a espada dele. Está fazendo nossas espadas espirituais terem medo. O momento dessa intenção de espada transparente é o sinal de que os poderes mágicos inatos estão despertando. O que, afinal, Lu Xiaojie despertou? Lu Xiaojie curvou ligeiramente os lábios, exibindo um sorriso satisfeito. Em seu coração, ele pensou, quem poderia imaginar que meu poder mágico inato seria este? À sua frente, uma longa espada se materializou, sua lâmina irradiando uma energia misteriosa, etérea, porém aterrorizante. Esta era uma espada com um poder único, a espada corta o corpo, a lâmina corta a alma. A lâmina possuía uma força distinta, capaz de infligir danos severos a entidades intangíveis como habilidades de detecção, a alma e o ki espiritual. Lu Xiaojie lentamente agarrou a espada, seu olhar concentrado, como se quisesse gravar cada detalhe dela em sua mente. Ele sorriu animadamente, dizendo, essas coisas intangíveis, uma vez atingidas, a recuperação será incrivelmente problemática. Meus ataques normais podem não apenas causar dano crítico, mas também ter o efeito de esmagar espadas espirituais. Essa habilidade está relacionada à intensidade das habilidades inatas de detecção do usuário. Lu Xiaojie sentiu que dominar essa espada exigiria mais tempo, parecia que, no futuro, ele precisaria desenvolver ainda mais esse atributo específico quando as condições permitissem. Mais tarde, Lu Xiaojie levantou a mão para acariciar o queixo, sua expressão confusa enquanto inúmeras perguntas surgiam em sua mente. Dito isso, o ataque geralmente ocorre no monumento da espada, e o ataque normal foi transmitido a mim pelo benfeitor. Então, quem é o benfeitor? As perguntas na mente de Lu Xiaojie não tinham respostas. Quanto mais ele pensava, mais confuso ficava, seus olhos bem fechados, sobrancelhas franzidas como se estivessem prestes a se encontrar. Não poderia ser a seita da espada da geração anterior? Depois de pensar por um tempo, Lu Xiaojie balançou a cabeça e falou de forma afirmativa, isso não está certo, o ki espiritual da geração anterior são pessoas, isso é 100% certo. Então, está um tanto relacionado ao ki espiritual da geração anterior. Inúmeras perguntas surgiram novamente na mente de Lu Xiaojie, mas não havia uma única resposta. Estou curioso se a velha árvore do lado de fora está familiarizada com o benfeitor?
A propósito, que tipo de monstro será o benfeitor? À noite, uma lua cheia e brilhante pairava no céu, lançando sua luz sobre um túmulo, com um brilho fraco envolvendo a lápide. O velho caixão de madeira de repente começou a se mover, então abriu-se ligeiramente. Uma voz veio de dentro do caixão, Kido. Após um momento de agitação, o caixão se abriu uma fresta, e uma luz de algum tipo começou a vazar. Essa luz falou novamente, perguntando quando retornaria. Enquanto isso, em outro lugar, os júniores estavam do lado de fora, e assim que viram Lu Xiaojie saindo pela porta, todos gritaram, ele saiu, ele saiu. Lu Xiaojie saiu lentamente, olhando para baixo, para os júniores abaixo, cercado por uma luz ofuscante que dificultava a visão dos rostos de todos. Mas por entre a luz, a expressão de Lu Xiaojie era gentil, com um leve sorriso nos lábios. Os júniores abaixo observaram a cena à sua frente, todos corados, com os olhos arregalados e bocas abertas. Incapazes de acreditar em seus olhos, cada um deles compartilhava o mesmo pensamento, ele está sorrindo para nós. O gênio duque espiritual, tão extraordinário, está sorrindo para nós. Isso não é bom, eu não consigo aguentar mais. Não importava quão animados estavam abaixo, Lu Xiaojie manteve-se calmo e olhou ao redor, apenas para ver uma lista aparecendo no céu. Lu Xiaojie levantou a mão para o queixo, olhando para uma longa lista brilhando no céu, pensando consigo mesmo, nada mal. Quando os jogadores brincalhões aparecerem, aquele quadro de classificação será útil. Naquela hora, eles com certeza ficarão tão surpresos a ponto de deixarem suas bocas abertas e se tornarem minhas ferramentas felizes. Lu Xiaojie caminhou até onde Jian Xinyan estava parada, sorriu e disse educadamente, desculpe por fazer todos esperarem. Contrariamente às expectativas de Lu Xiaojie, a expressão de Jian Xinyan era muito agradável, ela rapidamente balançou a cabeça e disse, não foi longo, foi muito rápido. Ao ouvir as palavras de Jian Xinyan, Lu Xiaojie se sentiu desanimado, muito rápido, não poderia estar feliz de jeito nenhum. Justo quando estava se sentindo sombrio, de repente a árvore antiga ao seu lado fez um som que assustou Lu Xiaojie, você se saiu bem. Lu Xiaojie imediatamente se virou, juntou as mãos e olhou para a árvore antiga, dizendo, Senhor, você me elogia. No entanto, no coração de Lu Xiaojie, ele duvidava que a grande quantidade de pontos de reputação que ganhou viesse parcialmente dessa árvore antiga, ela devia estar muito grata a ele. A árvore antiga falou novamente, jovem, eu tenho um pedido. Lu Xiaojie imediatamente colocou um ponto de interrogação em seu coração. Ele continuou a olhar para a árvore antiga com respeito e disse, Senhor, por favor, prossiga. A árvore antiga, ao receber permissão de Lu Xiaojie, disse, você passará as habilidades com a espada para ele, essa pessoa ainda está viva? Na mente de Lu Xiaojie, a imagem do túmulo daquela pessoa apareceu, e ele respondeu, ainda está viva. No entanto, bem no fundo, Lu Xiaojie acrescentou em seus pensamentos, embora no túmulo, eu nunca nem mesmo tenha visto sua verdadeira forma. Apesar disso, a árvore antiga não desistiu e perguntou, você pode convidá-lo para vir aqui me encontrar uma vez? A expressão de Lu Xiaojie revelou um leve constrangimento, mas ele ainda reuniu coragem para aconselhar, temo que isso não seja possível. Senhor Árvore, a situação atual daquela pessoa é especial, ele não pode vir a este lugar. Em seu coração, ele pensou, aquela pessoa está deitada no túmulo, nunca nem mesmo vi sua verdadeira forma. Ainda assim, a árvore antiga permaneceu resoluta e respondeu, esqueça, o fato de que ele está vivo é suficiente, apenas o suficiente. Ouvindo a determinação da árvore antiga, Lu Xiaojie começou a duvidar, as palavras do Senhor Árvore me dão a sensação de que este é um personagem muito antigo. Poderia ser que a pessoa da qual estamos falando não seja a mesma? Profundamente em dúvidas, Lu Xiaojie queria encontrar uma resposta. Ele juntou as mãos e olhou para a árvore antiga, falando em voz alta para pedir, ainda quero confirmar se a pessoa que o Senhor Árvore mencionou e a pessoa em que estou pensando são a mesma, espero que o Senhor possa me dizer o nome daquela pessoa. De repente, as flores na árvore antiga caíram continuamente, criando uma cena bonita. Lu Xiaojie observou com um pouco de espanto, e então a árvore antiga falou,
essa pessoa se chama Lu Li, o bizarro. Lu Li. Lu Xiaojie focou no nome que a árvore antiga acabará de mencionar. Lu Li, em minha memória, nunca houve ninguém chamado Lu Li em minha vida passada. A árvore antiga ficou em silêncio, como se estivesse esperando uma resposta. Lu Xiaojie olhou para cima, pensando consigo mesmo, mas o senhor árvore está muito sério, deve ser um nome que não é comum. Um momento depois, Lu Xiaojie pensou novamente sobre a alma sem forma que não se parecia com ninguém, levantou a mão para acariciar o queixo, parecendo muito concentrado, e em seu coração especulou, poderia Lu Li e aquele ser realmente ser a mesma pessoa? Além disso, o nome não parece feminino. A árvore antiga viu Lu Xiaojie parado lá, perdido em seus pensamentos sem responder, então adivinhou a resposta por si mesma e falou, talvez a pessoa de quem estamos falando não seja a mesma pessoa, você não precisa prestar muita atenção. Lu Xiaojie ficou bastante surpreso, não esperava que a árvore antiga desistisse facilmente deste assunto. Então, de repente, a árvore antiga disse, mas eu concordo com este casamento. Tanto Lu Xiaojie quanto Jian Xinyan olharam para a árvore antiga com confusão, ignorando as dúvidas dos dois, a árvore antiga continuou, Senhor Lu, vamos jogar um jogo, que tal? Lu Xiaojie se sentiu um pouco aflito com a pergunta da árvore antiga, mas ainda assim respondeu calmamente, por favor, senhor árvore antiga, prossiga. A árvore antiga não foi mais educada, quando viu o senhor Lu passar no teste, durante todo o processo, a espada do destino nunca deixou a bainha. Este velho companheiro conservador não pôde deixar de sentir um pouco de curiosidade, a dureza deste ramo deve ser comparável ao homem de madeira na primeira prova. Se o jovem amigo conseguir deixar um corte, isso significa que você passou no teste. Se você conseguir, eu darei a vocês dois um pequeno presente, que tal? Vendo que isso não seria tão difícil para ele, Lu Xiaojie respondeu, certo. Mas Jian Xinyan ao lado dela não pôde deixar de se surpreender, hã? Eu também tenho isso? Assim que ela terminou de falar, Lu Xiaojie rapidamente puxou sua espada e a apontou para um galho da árvore antiga. De repente, um grito veio de trás dele, Wait, era uma das Júnior que estava perto. Ela viu Lu Xiaojie parar e apressadamente disse, líder do secto Lu, por que você não baixa a espada? Esse é o novo galho da árvore antiga. Ouvindo as palavras da Júnior, Lu Xiaojie respondeu calmamente, ainda não é hora para isso. Lu Xiaojie balançou sua espada, e uma onda tremenda de poder irrompeu, deixando os júniores que estavam não muito longe atordoados. Com um estalo, o galho se separou da árvore antiga e caiu no chão, chocando os júniores, rápido, tão rápido, isso foi intenção de espada, só agora foi intenção de espada, não é a técnica que Yui compreendeu da tabuleta de espada. Não posso acreditar que ele compreendeu a intenção de espada apenas no segundo nível. Lu Xiaojie então retornou a uma postura normal, sua expressão inalterada. O grupo de juniores ficou para trás, com as bocas formando um ovo e os olhos arregalados como pratos, exclamando continuamente, aquela jogada agora, ele também conseguiu ganhar um rótulo de cerveja por dentro, não é de se admirar que ele tenha passado por aqui tão facilmente. A antiga árvore permaneceu em silêncio todo esse tempo, e os juniores, sentindo-se ansiosos, viraram-se para sussurrar entre si, mas mesmo que ele seja um adolescente gênio, ele não mostrou nenhum respeito pela antiga árvore sênior. Será que a antiga árvore sênior ficará brava? Claramente, ele lhe instruiu a deixar um corte, mas ele simplesmente o severou completamente. De repente, a antiga árvore soltou uma risada robusta que sacudiu toda a árvore, haha. Você é ainda mais forte. Essa afirmação da antiga árvore deixou os juniores atordoados mais uma vez, aquele a quem ele se refere como a antiga árvore sênior, poderia ser o mestre duque espiritual da primeira geração? Em comparação com a surpresa dos juniores, Lu Xiaojie manteve-se mais calmo. Ele acenou com a mão, fazendo surgir um aumento de poder verde ao seu redor. Então, ele disse suavemente, a correnteza não se esforça para ser a primeira, a contenda é o fluxo contínuo. Jian Xinyan, ao seu lado, sentiu-se um tanto confusa e repetiu as palavras de Lu Xiaojie, a água corrente não luta pelo primeiro, a contenda é o fluxo contínuo.
Em seu coração, ela teve uma suspeita: seu ponto era que ele não se importava com ganhar ou perder naquele momento, mas sim com o progresso implacável sem recuo. Lu Xiaojie estava imponente, sua vestimenta esvoaçando ao vento, a luz do céu incidindo sobre ele o tornava ainda mais majestoso. De fato, assim como Jian Xinyan havia adivinhado, o coração de Lu Xiaojie era exatamente assim. O que ele queria não era superar Lu Li naquele momento, mas ascender a montanha e aproveitar as flores, tão brilhantes quanto a lua. A antiga árvore desprendeu um galho de seu tronco e deixou-o cair, dizendo: "Você é bastante interessante, eu lhe presentearei com isso." Lu Xiaojie estendeu a mão para pegar o galho que descia lentamente. "Obrigado, Sênior." No coração de Lu Xiaojie, ele se sentiu alegre: "Este é um material de primeira qualidade para forjar armas, eu o levarei de volta para praticar com as figuras de madeira para o grupo Retin." De repente, a árvore antiga brilhou intensamente e falou: "Além disso, também vou conceder o que prometi a vocês dois." Duas flores de pêssego pristinas caíram da árvore, ainda brilhando e balançando ao vento. Lu Xiaojie e Jian Xinyan estenderam a mão simultaneamente para pegar as flores, com expressões revelando confusão. Lu Xiaojie, duvidando em seu coração, pensou: poderia ser para aumentar a sorte no amor? As duas flores de pêssego balançavam suavemente ao vento, caindo lentamente, e, por fim, pousaram nas palmas de Lu Xiaojie e Jian Xinyan. Diante de sua confusão, a árvore antiga explicou: essas duas flores de pêssego reagirão uma com a outra quando vocês encontrarem perigo no futuro, ajudando vocês a superar desafios juntos. Lu Xiaojie e Jian Xinyan arregalaram os olhos, olhando fixamente enquanto as flores de pêssego desapareciam de suas mãos, pensando em silêncio: então é assim que são as flores de pêssego. Os jovens que estavam não muito longe também testemunharam a cena recente, com alguns sorrindo incessantemente, dizendo: então, ao que parece, o antigo árvore sênior está atando o fio vermelho. Havia alguém que acrescentou: o amor e o ódio entre o líder da seita da espada e a testemunha da montanha Xunkyu. Se uma mulher é alguns anos mais nova, então o marido terá uma vida rica; se uma mulher é mais velha por 5 anos, então o marido terá uma vida grandiosa. Mas se uma mulher é mais velha por 3.000 anos, então o marido terá uma vida divina. Este arroz glutinoso é tão delicioso. Algumas discípulas admiravam o líder da seita Lu, vendo a cena diante delas com lágrimas a escorrer, lamentando: por que não sou eu? Por que não posso receber flores de pêssego do líder da seita Lu? Lu Xiaojie lançou um olhar furtivo para Jian Xinyan. Em seu coração, pensou sobre o passado: na vida anterior, devido à relação de mestre e discípulo estabelecida, o sistema sempre nos alertava quando ambos enfrentávamos perigo. Ele recordou as situações perigosas que ele e Jian Xinyan enfrentaram. Na maioria dessas vezes, a sênior foi quem me protegeu. Apertando sua mão firmemente, Lu Xiaojie silenciosamente resolveu: então, nesta vida, deixe-me protegê-la. Um momento depois, Jian Xinyan estava descansando. Ao seu lado, Lu Xiaojie acariciava suavemente o queixo, ponderando sobre algo. De repente, imagens das discípulas apareciam em sua mente. Ele pensou: as discípulas da seita da espada provavelmente deveriam voltar a ser pessoas comuns, certo? Yu Yui, Li Nanwei, e até mesmo Shen Xiao, todos falharam em cumprir suas responsabilidades. A respeito disso, a reputação da seita da espada, eu devo obtê-la. Após um tempo de contemplação, Lu Xiaojie lançou um olhar sutil para Jian Xinyan. Ela estivera em silêncio todo esse tempo, seus olhos parecendo perdidos em pensamentos. Ele considerou silenciosamente: desde que a conversa começou, a atmosfera começou a se sentir estranha. Se continuasse assim, não seria bom. Ele tinha que pensar em uma maneira de aliviar a tensão. Decidindo falar primeiro, Lu Xiaojie perguntou: amiga, estou prestes a ir a um lugar. Você gostaria de ir comigo? Ao ouvir isso, Jian Xinyan momentaneamente fechou os olhos e acenou com a cabeça em resposta: claro. Mas apenas alguns segundos depois, ela se assustou como se percebesse que algo estava errado e imediatamente se virou para perguntar novamente: para onde? Lu Xiaojie olhou para sua expressão confusa e não conseguiu deixar de rir internamente.
Ele percebeu que Jian Xinyan não estava realmente concentrada, parecia sobrecarregada com pensamentos pesados. Ele perguntou: "O que você está pensando? É algo que está te preocupando na seita?" Relembrando a vida passada, Lu Xiaojie sabia que Jian Xinyan tinha sido perseguida por numerosos grandes cultivadores devido a desejos exagerados. No final, ela foi relutantemente forçada a descer a montanha para treinar para evitar problemas desnecessários. Ele disse suavemente, com um tom acolhedor: "Eu sei de tudo." Ouvindo a pergunta preocupada de Lu Xiaojie, Jian Xinyan não hesitou em expressar suas preocupações de longa data. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos cheios de dúvida: "Amigo, o que é amor? O que é gostar? Por que tantas pessoas no mundo insistem dessas coisas tão obstinadamente?" Ao ouvir o que Jian Xinyan perguntou, Lu Xiaojie olhou para ela em silêncio e, internamente, não pôde deixar de duvidar. Poderia ser que desta vez ele foi perseguido pelas pessoas da montanha Shunqiu, causando problemas desnecessários que o fizeram sair? Após um momento de silêncio, Lu Xiaojie se levantou, deu 2 passos à frente, colocou as mãos atrás das costas, com uma postura digna, respondeu às preocupações de Jian Xinyan: "Eu não sei o que é amor, só sei que quando uma pessoa não gosta de alguém, é nesse momento que essa pessoa é a mais legal." Jian Xinyan ficou bastante surpresa com a resposta de Lu Xiaojie e disse, com o peito cheio: "Legal, Lu Xiaojie virou metade do rosto em direção a Jian Xinyan e continuou a perguntar: "Amiga, quantas histórias sobre as nuances do mundo humano eu já te contei? Ou você quer compartilhar comigo as preocupações da montanha Shunqiu?" Ao mencionar isso, Jian Xinyan sentiu uma dor de cabeça, simplesmente fechou os olhos e suspirou, então também se levantou, caminhou para ficar ao lado de Lu Xiaojie, seu olhar fixo à distância enquanto dizia: "As artes marciais da montanha Shunqiu amplificam os desejos humanos, mas também existem artes marciais que amplificam as emoções humanas. Após uma perseguição fracassada, aquelas pessoas perderão toda a razão, e então palavras fabricadas e calúnias surgirão como uma onda furiosa." Pensando em ser criticada, Jian Xinyan baixou a cabeça, seu olhar pesado de tristeza. Ela disse suavemente: "Dizem que sou fria e antipática. Também dizem que não sou adequada para ser parceira da Oista. Parece realmente ridículo quando penso nisso." A expressão de Lu Xiaojie escureceu ao ouvir isso. Em seu coração, ele continuou a xingar: "Quem esses desprezíveis pensam que são para falar assim da minha pessoa? O que vocês são? Não me deixem pegá-los, caso contrário, cada um de vocês terá suas cabeças quebradas." Ele se virou para Jian Xinyan e falou com uma voz profunda e calorosa, repleta de certeza: "Eles nunca interagiram verdadeiramente com você. Como poderiam ter o direito de dizer que você é antipática? Eu vejo de maneira diferente. Não apenas você é amigável, mas toda vez que estou perto de você, me sinto muito à vontade." Jian Xinyan ficou ligeiramente surpresa e olhou para ele: "Você?" Lu Xiaojie sorriu e respondeu gentilmente: "Você já ouviu o ditado: quem não pode comer uvas dirá que elas estão azedas?" Ele deu um passo mais perto, olhando diretamente em seus olhos, sua voz brincalhona, mas excepcionalmente doce: "Eles não puderam comer as uvas. Eu sou diferente. Eu as provei." As bochechas de Jian Xinyan se ruborizaram ligeiramente, enquanto sua voz continuava a ressoar em um tom muito doce. No céu, os pássaros livres planam graciosamente no ar tranquilo, fundindo-se com a beleza serena das águas cristalinas. Uma pessoa falou suavemente, seu tom calmo, mas cheio de urgência: "É hora do julgamento, vamos, irmão." O outro respondeu, sua voz firme: "Como já viemos tão longe, primeiro devemos prestar nossas homenagens à árvore antiga." Eles avançaram em direção à árvore imponente com sua vibrante folhagem vermelha. A paisagem ao redor cativou todos, deixando-os em admiração por sua rara beleza. Ali, algumas pessoas estavam paradas, olhando, com os olhos refletindo surpresa e admiração. O líder da seita Lu é, de fato, extraordinário. Quem diria que ele era tão talentoso? De repente, algo fez o jovem que os acompanhava arregalar os olhos em choque, sem conseguir falar. Era uma tábua de comandos que havia sido aberta, inscrita com intrincados caracteres chineses.
Ao ver aquelas palavras, ele não pôde deixar de exclamar: de fato, é ele. Nesse momento, Yu Yui, que estava perto, perguntou curiosamente a todos: alguém pode me contar mais sobre essa pessoa? Uma jovem da multidão se adiantou, levantou a mão e disse: irmão Yu Yui, deixe-me contar sobre ele. Ela começou a contar a história, seu tom entusiasmado, mas fora do assunto, divagando em todas as direções sem coerência. Yu Yui ouviu, sua mente uma confusão, capaz apenas de acenar com a cabeça, murmurando: hã? MHM. Yu Yui de repente ficou pálido: não pode ser verdade. Ele fez uma careta. Como isso pôde acontecer? As emoções de Yu Yui pareciam cair em desilusão, ele cerrou os punhos e disse silenciosamente: irmão Shao Jie, eu nunca esperei que você me enganasse. Ao ver a expressão sombria de Yu Yui, todos não puderam deixar de se perguntar: por que o irmão Yu Yui está assim? É realmente tão chocante? Os seguidores de Yu Yui estavam ligeiramente tremendo. Estes jovens comuns, fundamentalmente, não entendiam que quando Yu Yui era jovem, ele havia sido ensinado por Shao Jie. Quando era criança, Shao Jie uma vez fez a Yu Yui uma pergunta: você sabe por que os juniores são meus rivais? Yu Yui respondeu curiosamente: irmão Shao Jie, por que é isso? Shao Jie respondeu: eu só direi isso uma vez. Esta é a minha habilidade secreta, e eu só a compartilharei com você, Júnior. Você deve se lembrar bem disso. Yu Yui ficou atento para captar cada palavra. Ele pensou resolutamente: eu certamente irei gravar isso em minha memória. Shao Jie disse: se não há mulheres no coração, então empunhar a espada se tornará divino. Yu Yui, ingênuo naquela época, acenou com a cabeça enquanto repetia: quando não há mulher no coração, desembainhar a espada naturalmente faz tornar-se uma divindade. Agora, as mãos de Yu Yui se apertaram ao lembrar dessas palavras, porque eu penso na cena onde há uma mulher ao lado de Shao Jie. Ele até riu excitadamente. Yu Yui estava tão bravo que queria agitar: claramente você é quem disse essas palavras, e agora você tem um parceiro daoísta traidor. A garota conjecturou: irmão Yu Yui, lembro que você mencionou uma vez um irmão misterioso da seita sob a seita da espada. O irmão que você mencionou é o líder da seita Lu. Yu Yui e Shen Xiao ficaram surpresos. Shen Xiao imediatamente acenou com a mão para negar: claro que não. Como poderia ser assim? Não fale bobagens, não tenha dúvidas ridículas. Todos murmuraram em crença: então poderia ser que há outro especialista? Esse irmão não deve ser inferior ao líder da seita Lu, certo? Assim, a reputação da seita Mo foi roubada por algum Shen. Lu Shaojie foi súbita e inesperadamente pego de surpresa e espirrou. Ao seu lado, Xin Yan perguntou curiosamente: amigo, está realmente ventando? Shaojie esfregou o nariz e respondeu: não, provavelmente é porque alguém está falando mal de mim pelas costas. Xin Yan não prestou muita atenção, olhou para baixo e disse: amigo, a cidade dos pássaros voadores que você mencionou chegou. Shao Jie seguiu seu olhar: abaixo da montanha estava um bando de pássaros brancos voando densamente no céu. Ele confirmou com um aceno de cabeça: esse é o lugar, finalmente chegamos à cidade dos pássaros voadores. Xin Yan se perguntou: por que estamos vindo a essa pequena cidade? Shao Jie sorriu e respondeu: você saberá mais tarde. Em seu coração, ele pensou: mesmo se eu explicasse agora, ela não entenderia. Afinal, ninguém acreditaria que vinha aqui para roubar uma missão. He. Memórias inundaram a mente de Shao Jie. A cidade dos pássaros voadores, uma das 10 novas aldeias atualmente na fase de testes internos. Este era o lugar onde ele havia permanecido durante o processo de teste em sua vida anterior, e não poderia ser mais familiar. Desta vez, ele sabia que a nova missão aqui custaria muitas vidas. Enquanto isso, em um canto da cidade dos pássaros voadores, um certo personagem sofrendo de sinusite estava continuamente cuspindo sangue. Ele sussurrou silenciosamente: apenas mais um pouco e esta formação estará completa. Aconteceu que o sangue que ele expelia era intencional.
depois de um tempo expulsando a energia de seu corpo, uma formação estável foi criada. O homem misterioso assentiu, seu rosto cheio de cálculos: está feito. Sinto muito, eu só quero viver. Esta formação irá aprender a oportunidade de vida de você, mas sua existência viverá dentro do meu corpo. Ao terminar de falar, ele invocou uma magia sombria daquela formação. Os pássaros nas proximidades foram imediatamente capturados pelo feitiço, sem nenhum conseguir escapar. Os pássaros ficaram frenéticos, voando caoticamente por toda parte. Mas aquele caos não durou muito. Seus corpos, incluindo suas asas, gradualmente se tornaram um carmesim escuro e depois lentamente se tornaram negros, como os de um corvo. Eles se reuniram em um bando, voando para fora da floresta, em direção a uma aldeia próxima. Por onde o bando passava, as árvores murchavam, virando pó em um instante. O homem controlando a formação de repente se sentiu inquieto. Ele olhou intensamente para o fenômeno estranho, suas sobrancelhas franzidas. O que está acontecendo? Qual é o problema, afinal? Ele disse: não posso extrair vida dessas aves. Por quê? O homem falou com uma voz tensa, suor frio escorrendo pela sua testa. Seus olhos brilhavam de impotência ao perceber que os pássaros não só estavam imunes, mas estavam começando a extrair vida do ambiente ao seu redor. A vitalidade dentro dele fluía descontroladamente, e seu corpo gradualmente se enfraquecia. Ele podia sentir claramente que estava à beira do colapso. Aqueles pássaros bizarros certamente fariam mal aos humanos, mas não da forma como ele originalmente pretendia. Num instante, os pássaros começaram a voltar sua atenção para os humanos. Seus olhos frios e negros piscavam continuamente, refletindo loucura. Eles mergulharam, mirando diretamente nos vilarejos. Nesse momento, na aldeia, todos estavam ocupados colhendo frutas doces, completamente alheios ao perigo que se aproximava. Os sons incomuns chamaram a atenção de uma pessoa que, acidentalmente, avistou o bando de pássaros. Ele entrou em pânico e acenou com as mãos, atraindo a atenção dos que estavam ao seu redor. Olhem! Essas aves parecem muito estranhas! Exclamou uma pessoa. Todos olharam para cima, seus olhos cheios de confusão. Os pássaros eram diferentes de qualquer coisa normal, e onde quer que voassem, as árvores murchavam, transformando-se em pó. O que está acontecendo? Por que há um fenômeno tão estranho? De repente, o céu foi engolfado por um tom vermelho aterrorizante. Os gritos dos pássaros ecoaram incessantemente, gelando até os ossos. O homem que os invocou sentou-se no chão, segurando a cabeça, seu corpo todo tremendo violentamente. Ele continuava murmurando: não quero machucar ninguém. Não quero machucar ninguém. Os aldeões rapidamente perceberam a anormalidade. Uma pessoa gritou alto: corra! Aqueles pássaros não são normais. Rápido, se escondam dentro da cidade. Os gritos frenéticos ecoaram entre a multidão. Ah! Aqueles pássaros estão atacando. Eles querem nos comer. Ajuda! O homem da camisa roxa, o mentor por trás do caos, encolheu-se em um canto, tremendo violentamente: não me culpe. Não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Ele repetiu isso várias vezes, com apenas medo restante em seu coração: vou morrer, vou morrer. De repente, um golpe poderoso por trás o fez cair para a frente. Shao Ge estava bem atrás dele, seus olhos frios: saia do caminho. Shao Ge falou, sua voz cheia de autoridade. O homem em roxo se virou, olhando para ele com uma expressão confusa: Quem é você? Ele se perguntava, como Shao Ge poderia aparecer em tal situação? A luz do sol brilhava sobre Shao Ge, fazendo com que ele se destacasse aos olhos de todos, intensificando a confusão e a ansiedade do homem. Shao Ge lançou um olhar para ele, seus olhos revelando desdém claro: você é quem causou o ataque dos pássaros, não é? Para sobreviver, você criou uma formação sinistra, fazendo os pássaros ficarem loucos? Você está prestes a morrer, claro que não tem mais nada a ver com você, mas e sobre os que ainda estão vivos?
Ele olhou para o céu, onde os pássaros enlouquecidos estavam atacando, uma expressão claramente desconfortável em seu rosto. Se você morrer, então o que pessoas como eu devem fazer? Disse Shao Jie, sem a menor paciência. Ele pensou, além disso, a cidade das aves em formação voadora na vida anterior ativou-se automaticamente para proteger os cidadãos apenas após atingir a plenitude. Mesmo quando o jogador descia, eu, como o jogador que supervisionava os assuntos internos, não conseguia entender completamente o que plena significava. Além disso, devido à missão indicar que o número de mortes estava na faixa de 3 dígitos, não prestei muita atenção, apenas sabia que registrar aquelas aves proporcionava pontos de experiência valiosos. A voz de Shao Jie soou: amigo, há uma formação na cidade das aves voadoras que pode proteger os cidadãos da cidade. Eu não sei como ativá-la, você sabe? O homem vestido de roxo percebeu que Shao Jie não estava chamando por ele. Ele apenas se sentou, surpreso ao perceber que havia outra pessoa por perto. O som de passos atrás do homem de roxo o fez se virar para ver Xin Yan aparecer em resposta às palavras de Shao Jie. Sabendo que o homem vestido de roxo a olhou com espanto, grande cultivadora. Shao Jie olhou casualmente para o bando de pássaros no céu e falou: um grão de poeira de uma era caindo sobre si mesmo é como uma grande montanha. Talvez outros não entendessem, mas Xin Yan compreendeu. Shao Jie retirou a espada de seu lado e disse: hoje eu só quero deixar a montanha. Um bando de pássaros negros voou perto de uma torre, e do topo da torre, um fluxo de energia foi liberado. Isso fez com que o bando de pássaros começasse a entrar em pânico e fosse varrido. As pessoas no chão ainda estavam temerosas, pois isso nunca havia acontecido antes, porque esses pássaros de repente ficaram insanos. Se esses jogadores invadirem a cidade, as consequências serão verdadeiramente inimagináveis. A cidade dos pássaros voadores provavelmente enfrentará morte e destruição. Os vilarejos se ajoelharam aos pés de Xin Yan, agradecendo continuamente: obrigada, grande cultivadora. Se não fosse pela sua chegada oportuna, todos nós teríamos perecido. Xin Yan respondeu: não há necessidade de me agradecer. As vozes fracas dos vilarejos ressoaram, mas, neste momento, esta formação só pode segurá-los. Ainda precisamos viver e precisamos sair da cidade para coletar frutas. O chefe da vila acenou com a cabeça em concordância: isso mesmo, se não conseguirmos resolver este desastre dos pássaros, mais cedo ou mais tarde morreremos de fome. Esperamos que a grande cultivadora possa nos ajudar. Xin Yan levantou a cabeça e disse: ele me disse para ativar a formação, ele irá agir. Todos olharam para o protagonista que flutuava no céu, sob os relâmpagos celestiais e o bando de aves ferozes. Shao Jie declarou em voz alta: bando de pássaros, eu cuidarei disso. Os olhos das aves brilhavam com uma luz vermelha enquanto atacavam loucamente em direção a ele. O número era incontável, com todos lançando um ataque de uma só vez, acompanhado pelo estrondo do trovão. As pessoas abaixo estavam apavoradas: por que há tantos? O grande cultivador conseguirá lidar com isso? Rápido, diga a ele para se proteger por um tempo, podemos planejar a longo prazo. Jian Xinyan olhou para ele com afeto e disse: eu acredito nele. O homem olhou para o céu em chamas, cerrando os dentes em desespero: é apenas o segundo nível. Se o grande cultivador não agir, eu não consigo lidar com tantos pássaros. Lu Shaojie pulou, rindo alegremente: se todos nós voarmos para o céu, como podemos lutar? Além disso, devemos entrar pela porta da cidade, não deixá-lo nos atacar. Assim que ele terminou de falar, reuniu um fluxo de água em sua mão: este caminho está bloqueado, desça agora. Ele então lançou seu movimento contra os corvos vingativos. Todos foram derrotados e caíram como chuva. Os olhos do homem se abriram em choque: como isso é possível? Então o homem percebeu essa técnica e exclamou em voz alta: é o poder do céu e da terra, essa pessoa alcançou a iluminação do céu e da terra. Lu Shaojie estava de pé na água, se divertindo: a chuva é como um lar para mim. Ao longe, outro bando de corvos sanguinários apressava-se em sua direção.
Olhando para a água condensada em sua mão, ele disse, os maravilhosos usos do poder da água são ainda mais ricos do que se pode imaginar. Então, sua mão de repente se fechou em um punho, e as gotas de água dispararam em direção ao bando de pássaros a seu comando. Um momento depois, os gritos caóticos dos corvos podiam ser ouvidos, seguidos por explosões altas que ressoavam, criando nuvens vermelhas brilhantes no céu. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, o poder do céu e da terra realmente tem bons efeitos, mas consome demais. Jian Xinyan também compartilhou uma preocupação semelhante, se ele continuar usando o poder do céu e da terra continuamente, sua energia espiritual será completamente esgotada. Lu Xiaojie olhou para os pássaros sobreviventes e pensou, sem energia espiritual, meu rosto não mostra sinal algum de medo. Ele sorriu e disse, mas eu sou um filho do céu. Uma interface de sistema apareceu com uma luz ofuscante exibindo as palavras subir de nível. A luz dourada imediatamente repeliu os corvos que estavam atacando-o. Jian Xinyan ficou astonado, você subiu de nível. Ele nunca esperou que poderia fazer uma quebra durante a batalha. O homem que observava ficou tão chocado que ficou boquiaberto, pensando silenciosamente, o poder do céu e da terra, isso é uma coisa. Mas quem é esse garotinho que consegue fazer isso enquanto luta? Lu Xiaojie então olhou para eles e disse, se não considerarmos o poder espiritual, vamos combinar a intenção da espada e o poder do céu e da terra e ver o que acontece. Ele levantou a mão e fez um gesto simples, e o céu de repente parecia ainda mais escuro e sinistro. O homem, ao ver essa cena, não conseguiu mais se segurar e gritou, intenção da espada, você até tem intenção da espada. Pelos suor se formaram em sua testa, confuso, somente no nível 2? A visão diante dele, brilhante e ofuscante, deixou o homem atônito enquanto exclamava, aniquilou essas milhares de aves. De repente, ele se sentiu completamente esgotado, desabando, isso é realmente o poder do céu e da terra da lenda? Lu Xiaojie calmamente desceu diante do homem, suas sobrancelhas involuntariamente se enrugando enquanto falava, você não pode mais se salvar. O homem, completamente ciente de sua derrota, respondeu, eu sei. Olhando para seu próprio reflexo na poça, ele cobriu a boca e disse, mas depois de testemunhar sua postura majestosa, de repente sinto um grande arrependimento. Então o homem, com uma expressão satisfeita, olhou para o céu, um monge não deve trazer os desastres das pessoas comuns. A luz gradualmente dissipou a escuridão, e apenas os sons da respiração do homem poderiam ser ouvidos, fazendo-o parecer o herói de seus contos. O vaso do coração está quebrado, ele não pode mais ser salvo, disse Jian Xinyan suavemente. Enquanto isso, Zhen Lu Xiaojie apenas exibiu uma expressão contemplativa ao olhar para aquela pessoa, franzindo a testa como se estivesse em profunda reflexão, não, ele pode se salvar. Lu Xiaojie então mudou seu olhar, olhando para longe, para o céu, o que deixou Jian Xinyan perplexa. Logo depois, Lu Xiaojie virou-se abruptamente para outra área, onde algo vermelho como sangue emergiu, alertando-a cautelosamente, o desastre dos pássaros foi erradicado, mas o arranjo de sangue ainda permanece. Deve ser completamente erradicado para que esta questão seja considerada totalmente resolvida. Vamos, precisamos eliminá-lo pela raiz. Xiaojie e Jian Xinyan caminharam de volta, atravessando a ampla praça. Atrás deles, uma multidão estava se reunindo. Depois de um tempo, eles começaram a discutir, nem sabemos os nomes daqueles dois grandes cultivadores, nem mesmo sabemos o nome do nosso benfeitor. Então outra pessoa, sem economizar palavras de elogio, comentou, eles realmente são um casal divino, seria ótimo se pudéssemos saber seus nomes, certamente espalharíamos sua fama por toda parte. Quando Lu Xiaojie ouviu isso, ele apenas sorriu, contemplando de maneira travessa em seu coração, não se apresse, vou contar meu nome mais tarde. Ele pensou, afinal, o valor da reputação da seita Mu e o recrutamento bem-sucedido de jogadores devem depender de todos vocês. Nesse momento, Lu Xiaojie e Jian Xinyan se afastaram da multidão. Só então ela calmamente expressou sua pergunta, os amigos sempre têm que suprimir seus níveis? Então ela se explicou, mais cedo, eu vi seu nível aumentando continuamente, e você lidou com os pássaros muito facilmente.
Respondendo a ela, Lu Xiaojie sorriu levemente e perguntou, amiga, você já ouviu falar da fama do Qi espiritual? Então ele disse suavemente, dizem que o Qi espiritual uma vez rompeu um grande nível em apenas um dia. Jian Xinyan ficou levemente surpresa ao ouvi-lo dizer isso, então, como se não compreendesse, respondeu, essa história se espalhou bastante, é claro que já ouvi falar. Mas por que ele de repente trouxe esse assunto? Lu Xiaojie parou na frente dela, virou-se levemente com um tom sério e disse, se eu te dissesse que poderia fazer o mesmo, você acreditaria? Jian Xinyan ficou imediatamente atordoada, suas pupilas se dilatando e sua boca ligeiramente aberta em surpresa. Vendo isso, Lu Xiaojie pareceu ter alcançado seu objetivo de provocá-la, virou novamente a cabeça, cruzou as mãos atrás das costas e disse com um sorriso enquanto se afastava, estou apenas brincando, amiga, não leve isso a sério. Enquanto ele se distanciava dela, ele segurava a baga e murmurava para si mesmo. HMPH, felizmente os pássaros não haviam pisoteado toda essa área de frutas, HMPH, um pouco azedo, mas ainda comestível. Neste momento, Jian Xinyan ainda estava lá, olhando silenciosamente com um olhar cheio de contemplação e confusão, Sr. Lu Xiaojie, o que você viu? Quantos segredos ele guarda? Jian Xinyan se perguntava enquanto lembrava das palavras da árvore antiga, se um dia você não for digno dele. Além disso, Jian Xinyan desenvolveu um senso de curiosidade sobre Xiaojie, um sinal de que uma mulher havia caído no mar de amor era a curiosidade instintiva que ela sentia por aquele homem. Alguns momentos depois, Lu Xiaojie e Jian Xinyan estavam diante do arranjo de sangue que havia sido criado por aquele ser. Ele falou suavemente, o arranjo de sangue, encontrei. Imediatamente depois, ele levantou a mão em direção ao arranjo de sangue, seu rosto sério enquanto recitava um feitiço, que instantaneamente fez o arranjo de sangue explodir com um grande barulho. Com poeira e fumaça subindo diante dele, Lu Xiaojie olhou para o corpo do pássaro mutado, sua expressão séria enquanto pensava silenciosamente, não pode ser comido. Os corpos desses pássaros estão envenenados. Em seguida, Lu Xiaojie inclinou a cabeça para trás e gritou alto, eu sou o líder da seita Lu Xiaojie, a calamidade dos pássaros foi resolvida, os corpos dos pássaros aqui não podem ser comidos, por favor, lembrem-se disso. Devido ao volume alto, isso rapidamente ecoou por cada canto da cidade dos pássaros voadora. O povo da cidade Pássaro Voador também o recebeu, alguns se curvaram e inclinaram a cabeça, enquanto outros juntaram as mãos e choraram lágrimas de profunda gratidão, enquanto cada palavra ecoava, obrigado ao Sectmo pelo lembrete, com certeza lembraremos da grande bondade do Sectmo, afinal foi o líder do Sectmo que agiu pessoalmente, não é à toa que a questão foi resolvida com tanta facilidade. Obrigado, líder Lu, obrigado, líder Lu. Depois que tudo foi resolvido, Lu Xiaojie soltou um leve suspiro, olhando mais uma vez para a pilha de cadáveres de pássaros ao seu redor, lamentando secretamente, se não fosse pelo veneno, eu realmente gostaria de pegar esses pássaros e grelhá-los, adicionando um pouco de tempero para fazer uma combinação com minha técnica exclusiva de controle de fogo. Lu Xiaojie olhou para Jian Xinyan, que estava pensativa ao seu lado, pensando, deixe ela experimentar o sabor da carne assada. Parecia que ela estava indiferente, mas na verdade, a bela mulher Jian Xinyan observava secretamente, enquanto também sorria e pensava, ele ainda é tão atencioso, se ele não tivesse me lembrado, o povo da cidade Pássaro Voador não saberia quantos poderiam ter sido prejudicados pelo veneno nesses cadáveres de pássaros. Lu Xiaojie levantou a mão para fingir uma tosse, um leve sorriso brincando nos cantos de sua boca, pensando silenciosamente, embora eu queira que ela prove o sabor da carne de pássaro, o povo da cidade Pássaro Voador gravou o nome da seita Mo profundamente em suas mentes. Mesmo que por enquanto eu só possa ganhar pontos de reputação, quando os jogadores aparecerem, meu nome certamente ressoará em seus ouvidos como um trovão. Mas Lu Xiaojie não sabia. Entre as 10 aldeias recém-chegadas, apenas a cidade Pássaro Voador não tinha um único animal selvagem. Uma equipe de 1000 pessoas não conseguia encontrar um único animal selvagem em um raio de 100 milhas. Mais de 1000 jogadores passando por testes internos na cidade Pássaro Voador só podiam contar com missões diárias para aumentar seu nível. Você sabe como passei por esse teste interno? Dia após dia,
colhendo frutas, e além de colher frutas, ainda era apenas colher frutas. Ser um fazendeiro no jogo, essa é o sofrimento da minha vida. Lu Xiaojie parecia ter percebido isso agora e socou a palma da mão com força, dizendo silenciosamente, eu quase esqueci quão engraçados os jogadores eram durante esse teste interno. Não há mais animais selvagens para serem encontrados. Mas então ele sorriu, secretamente tranquilizando-se, está tudo bem. Mesmo que eles não tenham mais feras selvagens para caçar, eles me encontraram. Eu sou a criança escolhida do céu, como posso ser comparado àquelas aves? Ele pensou consigo mesmo, vocês, verdadeiramente um grupo de escolhidos pelos deuses. Jian Xinyan, ao seu lado, viu sua expressão mudar continuamente e se perguntou, por que ele continua mudando de expressão assim? Está pensando em algo interessante? Nesse momento, algo começou a retorcer e brilhar em seu peito. Sua camisa imediatamente chamou a atenção, fazendo olhar para baixo, surpreso, enquanto Lu Xiaojie a pegava, franzindo a testa em confusão e pensando, o que é isso? Por que este talismã de madeira está reagindo tão violentamente? Ele alcançou um estado de receber notícias dos personagens principais? Então ele sorriu, satisfeito, pensando, pode ser que tenha desbloqueado alguma nova função? Lu Xiaojie segurou o talismã de madeira em frente ao rosto, ponderando silenciosamente, que nova função poderia ser essa? Enquanto ainda estava curioso, o feixe de luz sobre o token de madeira de repente se apagou, deixando-o com uma fronte cheia de aborrecimento. Que estranho, eu não consigo sentir nada. Quando Lu Xiaojie estava desatento, um evento muito importante ocorreu. Meia hora atrás, o céu parecia ter sido manchado de vermelho com trovões e relâmpagos. Com as silhuetas de aves monstruosas preenchendo densamente o céu, uma voz ressoou, a calamidade das aves causada pela minha própria mão. Finalmente começou. Um velho apareceu, rodeado por um redemoinho de ar negro, tudo isso está sob meu olhar. É o futuro. Ele falou. Com um olhar astuto e aterrorizante, a figura magra do velho materializou-se. Ele usava um traje branco com uma capa escura por cima, segurando um bastão mais grosso do que qualquer outro, e cobrindo metade do rosto estava um lenço. Ele foi visto acariciando gentilmente sua barba, o sorriso em seus lábios não vacilando enquanto dizia, você usou o sangue para despertá-lo e escolheu a ave voadora, na verdade, sou eu, tudo está sob meu controle. No fim, o velho apertou os olhos e disse casualmente, mas com astúcia, no final, sou eu quem age em nome do céu, uma pessoa prestes a morrer, quando confrontada com a técnica enganosa da formação da vida, pode permanecer imune à tentação. Ele refletiu enquanto olhava para uma pessoa oferecendo uma grande tigela abaixo, que pena, eu já fiz isso há muito tempo. Então, um lampejo de astúcia brilhou em seus olhos ao recordar a imagem daquele que parecia ter causado o desastre. Naquele momento, essa pessoa gritou, estou salvo. Desde que eu possa controlar essa formação, estarei salvo. No futuro que vi, aquela pessoa que está prestes a morrer é apenas uma ferramenta para despertar o mecanismo de manipulação. O velho falou e então desviou o olhar, dizendo, que pena, essas coisas são meramente minhas manobras. Meus bons peças de xadrez precisam apenas de uma coisa, que é a minha primeira boa peça de xadrez. Ele sussurrou e então olhou para uma criança imunda, dizendo, a primeira peça. Apenas uma criança suja e burra exibindo os sinais de uma semente demoníaca. Já se passaram mais de 10 anos. O velho sorriu um sorriso sinistro, então olhou para o garoto facilmente segurado em sua mão e disse, a semente demoníaca ataca e deve prosperar e multiplicar. De repente, um barulho alto ecoou do céu, surpreendendo imediatamente o velho enquanto ele virava a cabeça. O que está acontecendo? Ele gritou, quem está atrapalhando meu plano? Ele urrou enquanto de repente lançava os olhos para Jian Xinyan e Lu Xiaojie, que estavam olhando para suas boas peças de xadrez, são eles que estão atrapalhando meu plano, alguns cultivadores de quinta classe e um de segunda classe. O velho rangeu os dentes de raiva e disse, aqueles que arruinam o pássaro do desastre, interrompendo meus movimentos, poderia ser que esses cultivadores fossem forasteiros? O velho ponderou em voz alta.
De repente, levantou 2 dedos para a boca e mordeu, fazendo o sangue fluir. Eu não acredito nisso. Ele então usou os dedos cobertos de sangue para esfregar sobre seu olho direito e disse: se eles são forasteiros, então por que não consigo vê-la no futuro? Seus olhos brilharam com uma luz azul enquanto olhava para Jian Xinyan e disse: se eu posso ver, então ela não está. O velho homem se perguntava o que ele havia visto que o fez se assustar. A cena diante dele era um campo de batalha repleto de armas antigas e quebradas à beira da decadência. Uma após a outra, as imagens se desenrolavam, fazendo-o pausar e refletir. Em um instante, ele vislumbrou o futuro daqueles praticantes. Ela não é uma outsider. Ele concluiu: poderia ser que o garoto no segundo reino é. Ele olhou diretamente para Lu Xiaojie. Apenas olhe e você poderá ver. Assim que terminou de falar, ativou sua habilidade de ver o futuro. Parecia que ele havia percebido algo que não deveria, e imediatamente, gritou e tossiu um bocado de sangue ralo. Um outsider, ele é o verdadeiro outsider. Ele tremia, segurando os olhos e apoiando-se em seu cajado. Por quê? O mundo é apenas um jogo de xadrez. Como ele pode escapar do meu tabuleiro? O velho, relutante em aceitar isso, falou. Sangue, cheio de horror, escorria de suas pupilas. De quem são esses olhos? De quem é essa lótus? Quem são eles, afinal? Ao mesmo tempo, os olhos verdes apareceram naquele vazio, a tábua se moveu. Lu Xiaojie não pensou muito, ele simplesmente respirou de maneira uniforme e silenciosa. Ponderou: deixe pra lá, talvez eu precise esperar até me tornar mais forte para ver as novas funções. Por enquanto, deixe-me dar dicas, onde mais eu quero ir? Jian Xinyan se virou para perguntar a ele, e Xiaojie rapidamente respondeu: não, não, apenas vá para casa. Ela respondeu suavemente, como se houvesse algo pesando em seu coração. Jian Xinyan olhou novamente, seu rosto levemente ruborizado, não muito satisfeita, pensando: essa não é a minha casa, apenas uma nova casa. Neste momento na seita Mo, os que permaneceram estavam orientando o cultivo de Xiaoqiu. A garota ainda estava diligentemente praticando sua esgrima, embora seu grito para reunir energia fosse bastante fraco. Ao contrário dos dois que a observavam, Lu Bing estava entediada, descansando o queixo em uma mão. Lu Bing então suspirou pesadamente, olhando para o vasto céu e falou com tédio: o sênior que se isolou para cultivar não sei onde foi, e não sei onde o jovem mestre também foi. Depois de dizer isso, ela suspirou novamente, o ponto crucial sendo que ela franziu a testa ao lembrar da figura de Jian Xinyan, pensando secretamente: o sênior que acompanha o jovem mestre é mais gracioso do que eu, sem mencionar muito mais, um homem e uma mulher sozinhos. Muito rapidamente, Lu Bing afastou seus pensamentos: de jeito nenhum, o jovem mestre não sente nada por mim. O que a figura daquele sênior tem que é melhor do que a minha? Enquanto falava isso, ela lançou um olhar para seus próprios seios fartos. Depois de dizer isso, Lu Bing de repente sentiu suas bochechas arder e caiu em silêncio por um momento. Levou um tempo para se acalmar, com os olhos baixos em contemplação enquanto se disciplinava em silêncio. O que estou pensando? Como posso me comparar assim? O jovem mestre ama certamente não é alguém como o que a madame disse, o amor deve ser pela alma da pessoa. Deve haver um pouco de atração física, certo? Depois de finalizar seus pensamentos, Lu Bing até acariciou seu peito e curiosamente disse. De repente, Xiaoqiu se aproximou e chamou: irmã. Isso imediatamente a assustou, fazendo-a gritar de choque: o que é? Você me assustou. Lu Bing respondeu a Xiaoqiu enquanto ainda não conseguia se acalmar imediatamente: irmã, o que significa valorizar homens sobre mulheres? A menina inocentemente perguntou. Ao ouvir isso, Lu Bing congelou no lugar, sua expressão refletindo um pouco de confusão. Ela estava imersa em pensamentos, relembrando as cenas horripilantes do passado. Quando seu pai insistiu com sua mãe: leve-a e venda, para que meu filho possa continuar sua educação, ela recordou a injustiça que vivenciou na infância, que não se resumia apenas a rasgar suas novas roupas, não é mesmo? Notando seu silêncio, Xiaoqiu chamou: irmã, atrás de vocês dois. O Júnior Modong Fang disse de maneira var para Yiting: irmão,
Talvez você devesse explicar isso para Xiao Qiu, eu não deveria contar a garotinha sobre o casal do campo. Vendo isso, Ei Ting se aproximou, dando um leve tapinha no ombro de Xiao Qiu. Quando ela virou a cabeça e o chamou de irmão, ele usou uma expressão séria e apontou para uma direção diferente. Após guiar Xiao Qiu até o local pretendido, ele fez um gesto sutil para baixo. Quando Xiao Qiu perguntou, o que é isso? Logo acima da pedra que o irmão a levou, havia linhas inscritas. Xiao Qiu leu habilmente em voz alta, em nossa seita Mo, valorizar os homens em detrimento das mulheres implica que itens pesados são carregados pelos homens, e itens leves pelas mulheres. Oh, então é isso que significa valorizar os homens em relação às mulheres. A garota falou animadamente como se tivesse acabado de ter uma epifania. O irmão Ei Ting viu seu comportamento feliz e naturalmente estendeu a mão para afagar sua cabeça. Neste momento, a figura de uma mulher apareceu acima deles. Uma mulher que era tanto graciosa quanto curvilínea. A tia Ning estava em uma grande folha, sorrindo enquanto dizia, faz meio ano desde que visitei a seita Mo. Enquanto ela se inclinava e descia, as 4 pessoas também se curvaram respeitosamente a ela. A sênior Ning disse, não precisa de formalidades. Ela falou suavemente, onde está Xiao Jie? Por que ele não está aqui? Ela perguntou em voz alta. Lu Bing rapidamente respondeu, o sênior está em cultivo secreto, e o líder da seita desceu a montanha para os campos de treinamento. Cultivo secreto? Ela perguntou novamente, não muito certa. Então, de repente, uma onda de energia os rodeou, fazendo a tia Nin franzir a testa e clicar a língua. Essa garota, se é cultivo secreto, então que faça isso. Qual é a necessidade de montar 13 camadas de restrições? Ela expressou seu descontentamento. Após isso, ela olhou para Lu Bin e disse, Xiao Jie foi para os campos de treinamento, por que vocês ainda não foram? A líder da seita disse que havia algo mais ela respondeu. Neste momento, ela viu os rostos solenes dos novatos e acabou soltando um suspiro cansado, pensando, o outro assunto provavelmente é que não há mais pedras espirituais. Aquele pirralho nem sabe como falar sobre nada, desta vez, antes de partir, eu deveria deixar um pouco de pedras espirituais para eles. Quem poderia adivinhar que a pessoa em pé à sua frente estava cativada pelo seu amplo decote, ficando imediatamente ruborizada, pensando secretamente, a aparência da Sênior Ning é realmente incomparável. Madam uma vez disse que mulheres com um par de montanhas como 2 pêssegos imortais têm um apelo irresistível para os homens. Ela pensou consigo mesma e de repente ficou atordoada, se o jovem mestre gosta delas grandes, assim como a Sênior Ning. Depois de pensar nisso, ela balançou a cabeça vigorosamente, tentando afastar o pensamento, o que eu estou pensando? Mas a propósito disso, aquelas irmãs disseram uma vez, os homens, seus gostos mudam constantemente. Ela se lembrou daquelas cortesãs enquanto faziam seu trabalho, sempre dizendo bobagens. Ela pensou consigo mesma, mas então se sentiu assustada, seu rosto escurecendo. Ela havia acidentalmente soltado, irmã, por que você ainda está agindo como se não tivesse percebido suas ações e continua pensando demais? Não pode ser tão sério, certo? Ela pensou e então olhou para suas próprias curvas modestas, sentindo um pouco de embaraço. Em alguns lugares, a sênior é até menos que eu. A tia Ning só falou nesse momento para Lu Bin, o que você está fazendo? Lu Bin entrou em pânico, mas então teve que se estabilizar rapidamente, movendo-se cuidadosamente para o lado e fazendo uma reverência, dizendo, não é nada, tia Ning. A tia Nin riu suavemente algumas vezes, fazendo Lu Bin soltar um suspiro de alívio. Cansada, ela pensou, não, eu deveria passar um tempo me purificando. De repente, de algum lugar, o braço ensanguentado de um velho apareceu no solo rochoso. O homem até gemeu de dor, dói tanto. Aquele bastardo! O velho gritou de raiva, ainda segurando seu olho direito, de onde o sangue fluía. O que diabos é isso? O velho ponderou, relembrando o olho que acabará de ver. O que está acontecendo? Sua visão estava se apagando, tornando-se embaçada, e ele estava até cambaleando de forma instável.
O velho, após sua visão mudar, também percebeu, em pânico e tremendo, exclamou: o poder concedido pelo céu. Estou cego agora, só consegui ver aquele homem uma vez e agora estou cego. Ele lutou contra a dor, apoiando-se pesadamente em seu cajado, e disse: preciso descobrir quem é essa pessoa. Não posso permitir um segundo estrangeiro. Assim que terminou de falar, sua figura desapareceu, deixando apenas uma densa névoa negra no ar. A névoa voou de volta para a antiga torre, o refúgio da organização de inteligência espalhada pelo mundo de Tianshuan. Ele se estabeleceu em seu trono, bem na frente de uma mulher. Você está ferida? Ela rapidamente percebeu algo incomum e se aproximou para perguntar. Ele prontamente lhe entregou um pequeno pergaminho e instruiu: Xuanji, investigue essa pessoa. Este é um esboço dele. Xuanji pegou o pergaminho, abriu e não pôde deixar de se maravilhar. Neste mundo, ainda existe um homem tão bonito e carismático, não deixe que a beleza a encante. O velho respondeu sternamente: investigue tudo meticulosamente sobre essa pessoa, ou você sabe as consequências. Continue, o velho ordenou. Assim que se virou, o rosto de Xuanji corou levemente, segurando firmemente o pergaminho, pensando silenciosamente: claro que vou investigar tudo sobre ele. Xuanji realmente quer entendê-lo. Nesse momento, Jian Xinyan e Lu Shaojie ainda estavam sentados nas costas de uma criatura gigante que pairava pelo vasto céu. A tela do sistema apareceu, fazendo com que ele visse e pensasse na lembrança do sistema aberto. Ao ver a notificação, exclamou com uma expressão vazia: em 10 dias a ferramenta mais fácil chegará. Ele sorriu com um sorriso travesso, dizendo a si mesmo que havia feito bem, apenas esperando que o peixe mordesse a isca. Jian Xinyan, sentada ao lado dele, aparentemente indiferente, disse casualmente: o amigo chegou a Seitamo. Diante deles, a paisagem familiar se revelou: mas por que não há ninguém aqui para me receber? Ele falou com confusão enquanto aterrissavam no pátio: eles devem estar em meditação agora. Por que não há uma única pessoa? Jian Xinyan também falou, mas então hesitou repentinamente, sentindo-se intrigada dentro de si e pensando: por que estou tão preocupada? O que a Seitamo tem a ver comigo? Habilidades de detecção. Ele ficou ao lado dela, parcialmente fechando os olhos e disse suavemente. Rapidamente, a cena de tudo foi transmitida de volta e para frente para ele. Lu Shaojie percebeu tudo e disse suavemente: então era isso? Ning havia chegado, deixando-a confusa e incerta. Os dois se dirigiram a uma fileira de casas. Ao entrar, imediatamente viram os 4 outros junto com ela sentados em uma fila de cadeiras. Shaojie a reconheceu e virou a cabeça para chamar: Tia Ning, há quanto tempo não a vejo? Ele se aproximou alegremente, com as mãos estendidas como se quisesse abraçá-la, mas então, percebendo sua ação, uniu as mãos e as esfregou, apresentando uma atitude humilde, dizendo a ela: que coisas boas você trouxe para mim desta vez? Isso a deixou sem palavras. Somente pensando em coisas boas, você não se lembra da tia Nin? Ela perguntou, seu olhar cheio de suspeitas. Claro que me lembro. Ele se sentiu radiante, quase flutuando, com os olhos ainda fixos em seu voluptuoso busto, pensando: que pena, eu cresci agora e não posso saltar diretamente para os braços da tia Nin como antes. Nesse momento, ela lançou um olhar para Jian Xinyan que estava próxima, notando com um ressentimento em seu coração. Ela não parava de olhar para ela e pensou silenciosamente: não é isso. Parece que ela também notou o olhar de Jian Xinyan. Lu Shaojie ainda dirigiu sua mão para Jian Xinyan, apresentando-a à mulher, esquecendo de apresentar Tia Nin: este é o amigo de Yan de Chunqiu. Ninguém amigo? O rosto de Jian Xinyan ficou ligeiramente vermelho, sentindo-se estranho, sua mente confusa pensando: o que está acontecendo? Eu deveria ter me dirigido a ela como igual, por que estou tão confuso e tenso? Mas a mulher em pé à sua frente sorriu com um sorriso presunçoso e arrogante, fazendo-a suar frio. Em seu coração, a mulher refletiu: essa criança, o velho Jian Xinyan da montanha Chunqiu nem a conhece? Então ela se perguntou, sendo da mesma categoria que eu, por que a expressão dela parece que ela está conhecendo um ancião?
Ela olhou novamente para seu filho, Xiao Jie, ao lado dela e pensou, será que a atmosfera entre esses dois é realmente assim? Ela percebeu e soltou uma risada cheia de intenção em seu coração, seus olhos brilhando como se confirmasse sua presa, pensando consigo mesma, então acontece que essas duas são realmente incríveis, se chamando de irmã? Ligar para ela? Ela imaginou a cena de si mesma acariciando a cabeça de Jian Xinyan e soltou uma risada encantada. Vendo isso, Lu Xiaojie ainda se sentia confuso, mas ainda assim perguntou, Tia Nin, uma vez que você veio me visitar, deve ter algo para discutir, certo? Ao mesmo tempo, ele se perguntava, estou curioso sobre o que a tia Nin está pensando. Na sua idade, já está na hora dela ficar entusiasmada com o casamento. A tia Nin também se acalmou após um momento. Ela levantou a mão para simular uma leve tosse e então continuou calmamente, sim, há algo. Na nossa seita, recebi uma pequena quantidade de itens, como não os uso, trouxe alguns para vocês dois. Depois de dizer isso, ela entregou uma bolsa contendo o item. Logo depois, pedras preciosas cintilantes apareceram da bolsa. Ela disse, estas são sementes de uma árvore espiritual de alta qualidade. Sabendo que os dois estão em falta, trouxe algumas aqui. Assim que ela terminou de falar, o irmão mais velho ficou sem palavras, com a boca aberta. Mo Dongfang exclamou surpreso, as sementes de uma árvore espiritual de alta qualidade são um item extremamente raro. Lu Bin também expressou admiração, dizendo, e você ainda nos trouxe uma bolsa? Xiao Qiu olhou para ela com olhos brilhantes e perguntou, as sementes de uma árvore espiritual de alta qualidade, podem ser comidas? Enquanto isso, ela também lançou um olhar de canto para Jian Xinyan, zombando com um sorriso, pensando secretamente, não mantenha mais sua identidade como uma grande cultivadora. Xiao Jie, também é uma grande cultivadora. Nesse momento, um selo apareceu na parte de trás das mãos de Jian Xinyan e Lu Xiaojie, com 4 pequenos pontos separados que se assemelhavam a uma flor de lótus. Ambas sentiram algo estranho ao mesmo tempo e levantaram as mãos. Nesse momento, o pequeno selo emitiu um leve fluxo de ar colorido ao redor delas. Jian Xinyan olhou para a palma da mão, depois para as sementes e disse, uma hora atrás, na câmara secreta da Seitamon, uma certa jovem estava tentando suprimir seu nível, não permitindo que ela avançasse. Mas esta garota não está aqui, isso é apenas uma ilusão que ela cuidadosamente projetou. Lu Dongli se curvava, ofegante, pensando consigo mesma, isso foi muito perigoso. Se as flutuações caóticas do poder espiritual tivessem sido 10 vezes mais fortes apenas agora, eu teria uma chance de 1% de falhar na ruptura. Ela falou e então se apoiou para ficar de pé, sua mão segurando suavemente seu cabelo, seus olhos ainda um pouco voltados para baixo com fadiga enquanto dizia, depois de suprimir isso por tantos anos, finalmente não consigo mais segurar, meu nível aumentou. De agora em diante, devo ser mais cautelosa. Enquanto estava perdida em pensamentos, Dong Li de repente pareceu notar algo e disse, eles estão de volta, e a tia Nin também. Assim que terminou sua frase, ela alcançou suas roupas e rapidamente se virou para correr para fora da câmara secreta, dizendo enquanto corria, já se passaram 3 dias, eu não o vejo há 11 horas. Lu Dongli correu para a casa onde Lu Xiaojie e os outros estavam, seu rosto adornado com um sorriso brilhante e alegre enquanto dizia, irmão, irmã Yan, tia Nin, as flores são tão bonitas. Seu rosto corou de admiração com os pétalas que caíam, mas essa expressão rapidamente se endureceu quando viu a conexão entre as mãos de Lu Xiaojie e Jian Xinyan. Lu Dongli olhou para os dois por um momento, seu rosto exibindo uma rara expressão de decepção, e pensou silenciosamente, irmão, irmã Yan, suas flores de pêssego não são nada bonitas. Dongli abaixou a cabeça, seu rosto escurecendo em descontentamento enquanto fazia beicinho. Imediatamente, Lu Xiaojie franziu a testa e disse a ela, Dongli, o que está acontecendo? Por que sinto que nós dois fomos pegos juntos na cama? Xiaojie sentiu uma estranha agitação em seu coração, perguntando-se, esse sentimento ainda era muito novo. Parecia que ele era o único a sentir assim. Tia Nin, você está aqui. Dong Li o ignorou e passou por ele, deixando-o com uma expressão bewildered de confusão.
Ela sorriu alegremente ao cumprimentar sua tia. É ótimo que a tia Nin tenha vindo. Você trouxe algum presente com você? Curiosamente, ela se aproximou do embrulho de pano em sua mão, olhando para os pontos brilhantes no ar, e perguntou em voz alta. Luo Bing pensou consigo mesmo enquanto observava a cena diante dele. O relacionamento entre o jovem mestre e a sênior parecia um tanto íntimo. Ela olhou para os dois e então pensou, mas e daí? No canto dos lábios de Luo Bing, um sorriso aliviado apareceu. Ela baixou os olhos e silenciosamente se alegrou. Desde que eu possa me tornar uma das mulheres do jovem mestre, minha missão será um sucesso. A tia Ning parecia estar em uma situação difícil também. Ela só conseguia forçar um sorriso e disse, bem, se todos estiverem prontos, por que não escolher um bom dia? Vamos plantar as sementes hoje. Tudo bem, respondeu Lu Xiaojie. Xiao Qiu rapidamente comentou, certo. Vamos plantar as árvores. Enquanto isso, a expressão de Dong Li estava pensativa, ele apenas acenou com a cabeça em resposta. Do lado de fora, no amplo quintal, os sons de cavar e revirar o solo ecoavam continuamente, e logo um buraco profundo e largo foi escavado. A tia Nin e Lu Xiaojie sentaram-se de um lado, observando todos que trabalhavam diligentemente na escavação do buraco. De repente, ela elevou a voz e perguntou, esta viagem de teste não foi muito frutífera, né? Xiaojie também respondeu, apenas um pouco mais do que uma pessoa comum, você sabe. Ganhei algumas percepções, a intenção da espada foi penetrada, recebi convenientemente uma técnica de espada e a obra-prima do som retardado de Qi espiritual. Ele listou, certo, e também, convenientemente levei metade do tempo para superar a segunda pessoa. Ao ouvi-lo dizer isso, ela ficou surpresa e se virou para perguntar, você chama isso de apenas um pouco melhor que o comum? No Secto Júnior Mo, todos são assim. Ele respondeu casualmente, o que vocês acham, isso está correto? Ele então se virou para perguntar ao Secto Júnior Mo. Todos deveriam ser assim, Dong Li, Luo Bing, Xiao Qiu, Mo Dongfang e Ei Ting disseram em uníssono. Ao ouvir isso, ela se lembrou de imagens dos antigos e sorriu levemente, pensando, os filhos e filhas da minha irmã não decepcionam a irmã. No dia seguinte, o grupo ficou em frente ao portão do Secto Mo, vendo-a partir. Xiaojie, ainda se sentindo um pouco arrependido, perguntou à senhora, tia Nin, você realmente não vai ficar por mais alguns dias? Ao contrário de mim, você não tem o luxo da ociosidade, há uma pilha de trabalho me esperando na seita. Ela apontou para seu glabela com a mão, respondendo impotente, isso mesmo, e o Yui me pediu para verificar como você está. Xiaojie esfregou casualmente a cabeça, suspirou e disse suavemente, então, por favor, peça a tia Nin para verificar por mim. A propósito, quase me esqueci de te contar, e o Yui atingiu o 4º nível há alguns dias. Ela acrescentou, está claro que você tem seus próprios motivos para mencionar isso. Seu pequeno amigo está progredindo rápido demais, o que é uma coisa boa, mas ter uma mentalidade arrogante não é. Existem outros gênios além de você.